outros acham que é a desobediência, mas existe uma coisa mais própria do pecado original: a quebra das relações. Gostaria que nós abríssemos a Bíblia, quem tem a Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Aponta aqui para ele, enquanto eu procuro. Aqui. A mulher, Eva, ela quis discutir com a serpente. Ela defendia Deus e a serpente acusava Deus. Nós muitas vezes no dia a dia somos tentados a discutir coisas das quais muitas vezes não pertencem ao nosso estado de vida, não pertencem ao nosso conteúdo catequético para ser cristão. Por exemplo, nós não aprendemos doutrina antiprotestante. Nós não aprendemos a palavra certa, apologia, defesa da fé. Nós não aprendemos para discutir, nós aprendemos para viver. Da mesma forma essa. Eu não aprendi para discutir com ninguém, nem mesmo se fosse com a serpente, a prefigurativa do mal no Antigo Testamento. Ela quis, com conhecimento de vida, ela quis discutir e acabou perdendo. E diz assim: a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Até aqui, nós não conseguimos perceber o pecado, né? Comeram, sentiram-se envergonhados. Versículo 8. Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor. Aqui a gente já consegue perceber o primeiro pecado do homem: a quebra da relação com seu Senhor. Antes, Deus chegava no jardim e o homem e a mulher acorriam para Deus com um pai amoroso. Agora Deus chega no jardim e é acolhido como um estranho, alguém que eles devem ter vergonha. Basta a gente lembrar dos nossos familiares que moram muitas vezes no interior e não são acostumados a receber visitas em casa. Quando chega alguém de fora, eles ficam muito acanhados, que não sabem receber. Mas isso é de pessoas que já tinham costumes de receber Deus no paraíso. Até aqui, a quebra da relação é entre humanidade, homem, mulher, com Deus. Só que não parou aí. Vamos agora para o versículo 15 a 19. Do capítulo 3. Porém, ódio entre ti, a serpente, né? Deus fala com a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar.
Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos. Isso aqui são as promessas que Deus falou que iria fazer com cada um deles. Mas não foi aqui que a relação é aqui, no 13. O Senhor disse... No versículo 11, desculpe. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto. E quem quiser aprofundar em cada desses versículos, a gente lê o capítulo 3 do Gênesis. Por isso que eu não gosto de papel, eu gosto de falar de copo. Primeiro, com o pecado original, quebra das relações. Relações entre quem? Entre a humanidade e Deus. Eles sentiram vergonha de Deus. Entre a própria humanidade, Deus pergunta: quem foi que te revelou? O homem começa a fazer a transferência da culpa. Foi a mulher foi a serpente foi ele. Todo mundo acusando um ao outro. E Deus resolve: não resolvi. E dá castigo para tudinho. O bom pai faz isso, né? Castiga. Ele não pune, castiga. Oportunidade para aprender. Mas a grande questão que a Sagrada Escritura coloca para nós é: Deus abandonou o homem depois dessa quebra de relações? Sim ou não? Não. O que é que Deus faz depois? Eu estou falando da palavra. A palavra que não é somente escrita, mas a palavra que também ela é oral. Deus busca a comunhão com o homem. E nós conhecemos como Deus buscou. Escolheu Abraão. Depois teve os outros filhos. Quem são os 3 pais da humanidade? Abraão, Jacó e Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão teve o filho Isaac. Isaac teve o filho Esaú e Jacó, que deu origem a 12 tribos. 12 tribos que Deus escolheu, ou seja, Deus escolheu uma parte para ter relação, para ter diálogo. E Deus usou quem para ajudá-lo a fazer com que essa relação acontecesse? Deus usou os profetas. Deus usou os profetas. Deus escolheu, Deus chamou, Deus ia na frente das batalhas. Chegou um certo momento que o povo olhou para Deus e disse: Senhor, escolhe no meio do povo um rei. Aí Deus é rei do povo, disse: eu não já sou o vosso rei? Não, Senhor, mas a gente quer um rei igual aos outros povos têm um rei. Porque para Deus foi tão difícil escolher um rei para o seu povo eleito. O rei significa ser dono da verdade. Quem é que é dono da verdade? O rei. Hoje vivemos numa democracia. Quem é que é dono da verdade? É o rei? É? Não. A maioria. Se realmente hoje a verdade estivesse com a maioria, nós estávamos fritos. Porque a maioria do povo que vive neste bairro não está presente nesta manhã, aqui nesta quadra. Então nós já começamos a perceber que a maioria não está com a verdade. A maioria não está com a verdade. Isso é democracia. Nós vivemos numa monarquia.
monarquia. Jesus é rei e nós somos seus súditos. Só que Deus escolheu um rei. Como é o nome do primeiro rei? Esaú, depois Davi, depois Salomão. Quando Deus escolheu um rei para o povo começou a esquecer-se do Senhor. Que o rei era o dono da verdade, não era mais o Senhor. Aí o povo sofreu ainda, foram parar na Babilônia. Depois teve a reconstrução, aquilo que nós pregávamos ontem, Isaías. Só que teve duas figuras importantes para a reconstrução do povo. Não sei se vocês lembram agora, as últimas liturgias, que Esdras foi enviado a Jerusalém para organizar o povo. Olha, organizar o povo. Esdras veio de onde? Veio da Pérsia. Ele era um sacerdote preso, estava lá na Pérsia. O Xerxes, aquele que nós conhecemos do 300 de Esparta, enviou Esdras a Jerusalém para encontrar-se com Neemias, que na época era governador. E Esdras, nos primeiros momentos, ele apenas observou o povo e percebeu que, depois de 100 anos livre do cativeiro da Babilônia, aquele povo não estava vivendo de acordo com a lei de Deus. Isto era que estava fazendo eles viverem furtos, assassínios e tantos outros pecados que para nós são pecados capitais. E foi que o Esdras começou a organização social e religiosa, fazendo uma celebração da palavra. Eu pergunto para todos, o que é uma celebração da palavra? O que é uma liturgia? Nós sabemos que é serviço para o povo, a liturgia. Mas o que é que a liturgia significa verdadeiramente durante o culto? Relação. Nós não viemos ou não estamos nas missas assistindo às missas, mas estamos participando. Participando. Como? Com as nossas respostas. Um diálogo é feito com pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Como exemplo, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora, a Rainha da Paz. Dai-nos a paz. Isso é um diálogo. O Salmo, ele é feito como um diálogo. Se nós formos olhar a estrutura do Salmo, ele é feito como uma pergunta e uma resposta. Por isso que é feito de 4 linhas, as estrofes. Se a gente só ler uma estrofe, está incompleto. Precisamos ler as 4 para saber a resposta. Por isso que nós, para podermos compreender a Sagrada Escritura, compreender a história que aqui está, nós precisamos primeiro saber que tudo é diálogo, tudo é relação. Nós precisamos renovar a relação com Deus para chegarmos a renovar a nossa relação como homens e mulheres. Se o problema fosse só a relação com Deus, Deus já tinha resolvido no paraíso. O problema era que entre a humanidade a relação já estava quebrada. O homem botou culpa na mulher, a mulher botou culpa no homem, depois jogaram para a serpente. Por isso que o primeiro passo para podermos compreender a palavra de Deus, eu gostaria que nós dessemos uma olhada em João, capítulo 1, versículo 37.
João Batista aponta para Jesus. João Batista aponta para Jesus. Dizendo, eis o Cordeiro de Deus, é aquele ali. 2 dos seus discípulos correm à busca de Jesus. Aí todo mundo diz, mas esse diálogo é muito interessante.